Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Nilmar. Hoje nós vamos começar o conteúdo de equações exponenciais. Nas aulas passadas nós fizemos uma pequena revisão de potenciação e radiciação. Essa aula é composta, é uma aula feita para os primeiros anos das turmas do professor André, do Creiton, do professor Fábio e minha, professor Nilmar. Então, nós vamos hoje aprender como é que resolve uma equação exponencial. Primeiramente, o que é uma equação exponencial? Uma equação exponencial é a que apresenta uma incógnita como expoente. Então, toda equação que tem a variável, ou seja, a incógnita, no expoente, a gente chama de equação exponencial. Por exemplo, você pega aqui, o exemplo A aqui, 11 elevado a x menos 2 igual a 1. Notem que o x está no expoente, ou seja, a nossa variável está no expoente. Então, isso aí caracteriza uma equação exponencial. Outro exemplo, 3 elevado a x, que multiplica x mais 2 igual a 27. Observem que a incógnita está no expoente. Então, quando a incógnita está no expoente, a gente tem uma equação exponencial. Um exemplo C aí, 2 elevado a x menos 1 mais 2 elevado a x mais 2 igual a 36. Então, outro exemplo de equação exponencial. Aqui nós vamos estudar técnicas de resolução desse tipo de equação, ok? Nós vamos se deter a dois artifícios matemáticos básicos para a gente resolver esse tipo de equação. Então, vamos continuar. Para que a gente resolva equações exponenciais, é importante que vocês lembrem daquelas propriedades de potência. Principalmente produto de potência da mesma base, né? Que a gente deve manter a base e adicionar os expoentes. E quociente de potências de bases iguais, ou seja, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Além de potência de potência, que a gente mantém a base e multiplica os expoentes. Então, sabendo essas propriedades e a utilização do método de substituição de variável, você resolve com facilidade a maioria das equações exponenciais. Então, nós vamos nos deter a esses dois tipos de utilização. Vamos utilizar dois processos, basicamente. Que é o método da substituição, e o método da redução a uma base comum. Então, nós vamos reduzir uma base comum e substituição de variável. Então, praticamente esses dois. Então, vamos ver exemplos para a gente entender claramente, que por enquanto estamos só na teoria. Então, vamos lá. O que é o método para obter uma base comum? Observe só. Note que se eu tenho a elevado a x igual a elevado a y, então o x tem que ser igual ao y. Por quê? Se você perceber, a elevado a x igual a elevado a y. A base é a. Se eu tenho uma igualdade, então, para que um lado seja igual ao outro, eu tenho que ter necessariamente o x igual ao y. Porque fica iguais, Então, esse um dos princípios, que é obter uma base comum. Quando eu tenho isso, basta igualar os expoentes. Se minhas duas bases são iguais, implica que meus expoentes também devem ser iguais. Então, esse é um princípio que eu tenho que ter para poder resolver equações exponenciais. Então, o primeiro exemplo. Resolver a equação 11 elevado a x menos 2 igual a 1. Então, vamos utilizar a redução à base comum. Então, olha só. Para isso, nós devemos encontrar bases iguais da equação. Então, observe que uma das bases é 11. O expoente x é menos 2. O outro é 1. Ah, professor, as bases não são iguais. Calma, vamos tentar converter para que as bases sejam iguais. Como é que a gente vai fazer isso? Percebam que 11 elevado a 0 é a mesma coisa que 1. Então, a gente pode escrever a nossa equação, que é 11 elevado a x menos 2 igual a 1, como 11 elevado a x menos 2 igual a 11 elevado a 0. Ora, notem que 11 elevado a 0 é 1. Então, no lugar do 1, eu vou escrever 11 elevado a 0. Qualquer potência com expoente de 0, a gente sabe que dá 1.
Desse modo, eu tenho bases iguais agora. De um lado, a base é 11 e o expoente x menos 2. Do outro lado, a base é 11 e o expoente é 0. Então, assim, o que é que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó. Como as bases são iguais, são 11, né? Meus expoentes também têm que ser iguais. Então, x menos 2 tem que ser igual a 0. Portanto, o que é que a gente conclui? Passando o 2 para o outro lado, meu x é igual a 2. E a gente conclui o quê? Que nossa equação tem solução igual a 2. Então, esse é um dos primeiros métodos, fazer uma redução de base igual. Tá? O segundo, a gente utiliza um artifício e utiliza isso também, redução de base igual. Vamos pegar aqui outro exemplo. Resolver a equação 2 elevado a x menos 1 mais 2 elevado a x mais 2 igual a 36. Olha só, como é que a gente vai fazer isso? Vamos primeiro recordar um pequeno detalhe das propriedades de potenciação. Quando eu tenho 2 elevado a x mais 2, isso aí é o quê? É um produto de potência de base igual. 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado. O que é que a gente faz? Conserva a base, somos expoentes. Então, 2 elevado a x vezes 2 elevado ao quadrado, eu deveria conservar a base, que é o 2, e somar o expoente, x mais 2. Lembrem-se também do quociente, né? 2 elevado a x menos 1 é a mesma coisa de 2 elevado a x sobre 2 elevado a 1. Ora, quociente de bases iguais, né? Divisão divisão de potências com bases iguais. O que é que eu tenho? Mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, mantenho a base 2, subtraio x menos 1. Então, você percebendo isso, você vai fazer uma conversão e colocar do seguinte modo. Ó. Substituindo isso aqui, o que é que nós vamos ter? Né? 2 elevado a x menos 1 mais 2 elevado a x mais 2 igual a 36 é a mesma coisa que quem é 2 elevado a x menos 1? É um quociente de bases iguais. 2 elevado a x sobre 2 elevado a 1. Quem é 2 elevado a x mais 2? A gente acabou de ver. É 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado. Então, quando substitui, ó, essa parte verde, notem, é uma divisão de potência de bases iguais. E a parte vermelha é um produto de potências de bases iguais. Então, a nossa equação vai ficar assim, né? Ao invés de 2 elevado a x sobre 2 elevado a 1 mais 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado igual a 36. Olha, notem que 2 elevado a 1 é 2, o resultado em verde. E 2 ao quadrado é 4. Então, minha potenciação, minha equação fica assim. 2 elevado a x sobre 2 mais 4 vezes 2 elevado a x igual a 36. Dando prosseguimento, nós vamos fazer agora o que a gente chama de substituição de variável, um artifício matemático. Tem? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos chamar 2 elevado a x por uma letra qualquer. No meu caso, é o que eu substituí pela letra n. E vamos substituir. Onde tiver 2 elevado a x, eu vou trocar por n. Tem? E assim vai ficar como a nossa equação? A nossa equação vai ficar assim, ó. 2 elevado a x sobre 2 mais 4 vezes 2 elevado a x igual a 36. Então, 2 elevado a x eu estou trocando por n. Notem aí, ó, 2 elevado a x eu troquei por n, como a gente tinha dito anteriormente. Mais 4 vezes 2 elevado a x de novo, então estou trocando por n. Então vai ficar n sobre 2 mais 4 vezes n igual a 36. Que vai ficar assim, né? N sobre 2 mais 4n igual a 36. A gente tirou o MMC de tudo, né? Então, o MMC é 2, porque eu só tenho o 2, né? Então vai ficar n. Então, 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 4n dá 8n, igual 2 vezes 36, 72. Então, tenho lá, n mais 8n igual a 72. Como eu tirei o MMC, cancela, então vai ficar só n mais 8n igual a 72. n mais 8n é 9n's, né? Igual a 72. 9 vezes n igual a 72, quer dizer que o n é 8. 9 vezes 8, 72, né? Ou seja, n igual a 8. Resolvi minha equação? Não. Resolveu ainda não. Nós estamos calculando, o objetivo do problema é calcular valores para x. Nossa equação era valores para x. Nós encontramos valores de n. E agora, o que é que nós devemos fazer? A gente deve retornar na substituição que a gente fez. A gente fez aquela substituição só para poder encontrar um processo fácil de resolver. Retornando à substituição, o que é que a gente vai encontrar? A
a gente vai encontrar, a gente sabe o quê? Que 2 elevado a x é igual a n. Como eu acabei de descobrir o valor de n, então eu vou ter o quê? Que 2 elevado a x é igual a 8. Não é? Por quê? Porque a gente acabou de descobrir o valor de n, né? Então 2 elevado a x igual a 8. Percebam que o 8 é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 8 é a mesma coisa de 2 ao cubo. E aí você vai ficar 2 elevado a x igual a 2 ao cubo. Ora, bases iguais, né? 2 e 2, expoentes iguais. Então implica que o x tem que ser igual a 3. Consequentemente, descobrimos o valor de x. Logo, nossa solução para a equação é solução 3. Né? Então, a gente utiliza esses artifícios para resolver equações exponenciais. Então, pessoal, o que a gente tinha para mostrar para vocês era isso. Né? Então, a gente orienta que vocês façam estudos no material de vocês. Nós vamos passar uma listinha de exercício para que vocês treinem. Então, mas é bastante importante que vocês dominem o conhecimento lá de potenciação, tá? Ok? Dominem bem o conhecimento de potenciação para a gente trabalhar bem e fortalecer aqui. Então, pegue o material do livro didático, dê uma estudada, uma aprofundada e vamos partir para os exercícios. Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.